Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei aí a que horas você está vendo essa aula, mas a gente vai estudar um pouquinho de geometria plana. O tema hoje é polígonos, que está presente, esse tema está presente em tudo que é prova, tudo que é prova, tudo que é questão de geometria, porque geometria é polígono, né? Polígono é geometria, ou seja, todas as situações de geometria envolvem, ou todas ou quase todas, pelo menos, envolvem situações com figuras. As figuras são os polígonos, aquelas figuras que a gente tem presentes no dia a dia, situações, triângulos, retângulos, quadrados, trapézios, octógonos, círculos, tudo é polígono, né? Então, é muito importante saber aplicar isso às questões que a gente vai encontrar. Então, eu vou detalhar, vou definir, vou provar umas coisinhas para vocês. A gente vai fazer uma aula bem completa e detalhada sobre esse tema, mostrar como é que cai nos vestibulares, como é que cai no Enem, como é que cai em outros lugares, tá bom? Eu comecei colocando aqui duas situações de dois polígonos que têm definições diferentes, digamos assim, têm uma natureza diferente. A primeira região, a gente fala que é uma região convexa, e a outra região, uma região não convexa, ou côncava também, tá bom? Eu vou colocar a diferença, preste atenção aqui. Essa região, ou esse polígono aqui, então aqui eu vou chamar de... Olha, eu passei aqui, calma. Espera aí que eu voltei. Deixa eu colocar o lápis aqui, bem bonitinho, pronto. Aqui a gente tem uma região convexa, ou um polígono convexo, e aqui não convexo. Ok, dessa forma, deixa eu fixar. Convexo e não convexo. O que é que define cada coisa? Bom, de um modo geral, como quando eu falo assim, existem alguns conceitos, algumas definições, mas a intuição, né, o bom senso, ele é muito forte, isso é tudo muito forte. Você olha para isso aqui e diz, ah, isso aqui é convexo, isso aqui é não convexo. O que é que define? Ah, tem uma entrada aqui, né, como se fosse um dente, assim. Dessa maneira, você olha para essa região, bom, não existe essa estrutura nesse outro polígono. Então, eu sinto que tem uma diferença, mas matematicamente, assim, qual é a condição que eu olho e digo, ó, esse polígono é convexo, esse não é. Qual é a condição? Vê, vou mostrar aqui. A gente marcando dois pontos dentro do polígono, se eu ligar esses pontos e ele passar por fora em algum momento, se o segmento passar por fora, ele é não convexo. Se eu ligar os dois pontos e o segmento estiver completamente contido no polígono, ele é convexo, que é dessa forma aqui, ó. Eu marquei dois pontos e liguei. Está percebendo que o segmento passou por fora? Aí ele é côncavo ou não convexo. E aqui, se eu ligar esses dois segmentos, esses dois pontos, vai dar um segmento que está sempre completamente interno no polígono. Então, essa é a diferença básica entre um polígono convexo e um não convexo. É assim que funciona. Bom, nesse caso aqui, eu coloquei os polígonos, digamos, mais famosos, mais importantes nos vestibulares, aqueles que aparecem bastante. Aqui são os campeões, né? Triângulo, quadrado, pentágono, hexágono. Esses são os polígonos que aparecem mais. Aqui um pouco menos. Eneágono, 9 lados, octógono, 8 lados, heptágono, 7, decágono, 10. Eu vou botar um número aqui representando o número de lados, ou o número de ângulos. Octógono são 8, gono significa ângulo, 8 ângulos. Mas a gente na prática pensa no polígono não pela quantidade de ângulos, mas a gente pensa pela quantidade de lados. É normal, né? Ah, um pentágono tem 5 lados. Geralmente a gente não associa aos ângulos, mas o número de ângulos internos é igual ao número de lados. Então esse polígono que tem 5 lados, ele tem 5 ângulos internos aqui, cada um. E a gente vai detalhar, né, os polígonos mais importantes, ver o que, que a gente tem para falar sobre ele, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre os ângulos internos. Tem alguns que a gente até já sabe decorado, né? Por exemplo, um triângulo equilátero, 60 graus cada um. Um quadrado, 90 graus. São figuras que aparecem no dia a dia. Mas eu vou falar um pouquinho agora sobre a soma dos ângulos internos, porque dá uma olhada. 60, 60 e 60, quando a gente soma dá 180. Aqui 90, 4 vezes, dá 360. Então o que é que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber que vai mudando. A soma dos ângulos internos vai mudando. E aí como é que a gente faz isso? Tem uma fórmula? Tem. Mas eu quero mostrar uma ideia antes, bem legal. Olha só.
Eu coloquei aqui 3 polígonos para a gente ver qual é a soma dos ângulos internos. Aqui tem um triângulo, aqui tem um quadrilátero e aqui tem um pentágono, tá bom? Vamos entender como é isso. A primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a soma dos ângulos internos. Como é que funciona isso? Eu acho que esse a gente sabe. Soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Essa vai ser a base. A partir daí, a gente vai construir a soma dos ângulos internos dos outros polígonos. Bom, olha só. No caso do quadrilátero, aqui é 180, a gente já sabe. Mas no caso do quadrilátero, olha que legal. Eu vou dividir aqui, passando uma diagonal, em 2 triângulos. Nesse primeiro, aqui eu tenho 180, que é um triângulo, e no outro 180. E aí, juntando esses dois, né, 180, 180, já sei que vocês devem estar lembrando da música 360. Olha os direitos autorais aí, né, Valdemar, tem que ver. Eram 180 de um triângulo, 180 do outro, dá 360. Quer dizer, um quadrilátero pode ser dividido por meio de uma diagonal em 2 triângulos. E aí 180 de cada dá 360. Quer dizer que todo quadrilátero convexo, a soma dos ângulos internos dá 360. Pode ser trapézio, pode ser losango, pode ser quadrado, pode ser retângulo, pode ser um quadrilátero irregular, pode ser qualquer coisa. 360. No pentágono, olha só como é que funciona. Vou pegar um vértice aqui e vou formar triângulos a partir dele. Então tem um triângulo, 180, 180, 180. Agora não dá, né? 360. Agora dá 3 vezes 180. Então a soma dos ângulos internos aqui dá 540. Então, aqui o que é legal é o seguinte, que se você souber a soma dos ângulos internos de um triângulo, que a gente sabe, vai formando novos triângulos, e aí vai sempre somando 180, 180, 180. E aí, já já vou chegar até uma fórmula. A lógica da gente vai ser a seguinte, ó. Coloquei aqui, a partir de um polígono qualquer, eu vou formar alguns triângulos. Olha só. Um triângulo, 180. Aí a gente tem um quadrilátero, eu consigo formar 2 triângulos. Num pentágono, eu consigo formar 3 triângulos. Então, olha só que lógica legal. O número de lados é 4, eu consigo formar 2 triângulos. O número de lados é 5, eu consigo formar 3 triângulos. Vou fazer um hexágono, 6 lados. Pego um vértice e forma triângulos a partir dele. O número de lados é 6. Olha quantos triângulos eu consegui formar. 1, 2, 3, 4. Será que já rolou aí a lógica? 4 lados, 2 triângulos. 5 lados, 3 triângulos. 6 lados, 4 triângulos. Olha agora esse. Na moeda de 25 centavos, a gente tem heptágono. Heptágono, 7. Pega aqui e vamos formar os triângulos. Número de lados igual a 7. Quantos triângulos eu consegui formar? 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Então a soma dos ângulos internos de um heptágono é 5 vezes 180. Então de 7 para 5 diminuiu 2, de 5 para 3 diminuiu 2, de 4 para 2 diminuiu 2. Está vendo aí a lógica? O número de triângulos que serão formados, pegando um vértice e fazendo as diagonais, é sempre 2 a menos, 2 unidades a menos que o número de lados. Vê, 4 lados, 2 triângulos, 5 lados, 3 triângulos, 7 lados, 5 triângulos. Então vamos pensar de uma maneira geral, vamos pensar aqui, deixa eu voltar, num polígono de n lados, vou escrever isso, então com n lados, nós podemos formar n menos 2 triângulos. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Portanto, vamos rolar a primeira fórmula aqui. A soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180 graus. Essa é a primeira relação.
Soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Olha a fórmula, n menos 2 vezes 180. É assim que funciona, tá bom? Eu acho legal saber a fórmula, com certeza, mas também é interessante e muito importante você ter a ideia intuitiva que a partir do polígono você pode dividir em triângulos. Cada triângulo é 180, acabou-se, tá bom? Bom, tem os ângulos internos e tem também os ângulos externos. Aí agora eu vou fazer uma coisinha. Vou contar para vocês, aqui, olha aí, ó, ângulos externos. Eu vou contar para vocês qual é a soma dos ângulos externos, logo, rapidamente, mas eu vou provar a fórmula só para a gente ter uma base mais consistente, tá bom? Mas a vantagem é, se liga, a soma dos ângulos externos de um polígono convexo qualquer, independente do número de lados. Veja, não importa quantos lados tem o polígono, a soma dos ângulos externos sempre, adivinha, 360 graus. Não importa o número de lados. E no triângulo, 360. No quadrilátero, 360. No octógono, 360. Num decágono, 360. A soma dos ângulos externos. Externo é quem está fora. É sempre 360. Aqui, ó. Soma dos ângulos externos, eu vou chamar de SE. Sempre 360 graus. Beleza? Só que eu vou demonstrar, tá bom? Vou provar bem rapidinho. Vou usar uma lógica aqui que é a seguinte. Quando você tem um polígono qualquer, o ângulo externo somado com o ângulo interno vai dar sempre 180. Vamos pensar assim, o ângulo externo mais o ângulo interno é sempre 180, porque dá meia volta, não é verdade? Vou pensar aqui, o ângulo externo somado com o interno, ó, bonitinho. A soma desses dois dá 180 graus. Bom, o polígono, a gente vai pensar que o polígono tem N ângulos. Então, quando eu somar todos os ângulos internos, então a soma de todos os ângulos internos com a soma de todos os ângulos externos vai dar 180 N vezes. 180 mais 180 N vezes. Vou botar aqui N vezes. 180 mais 180 N vezes dá 180 vezes N. Olha como vai ficar. A soma dos ângulos externos mais a soma dos ângulos internos, que a gente aprendeu a fórmula. Olha a fórmula aqui, ó. N menos 2 vezes 180. Aqui está a fórmula. Vou substituir. N menos 2 vezes 180. Igual a 180 vezes N. Lembrando, ó, eu somei 180, 180, 180, 180, N vezes dá 180 vezes N. Multiplicando aqui para fazer a distributiva, a soma dos ângulos externos mais 180 vezes N, 180N, 180 vezes 2, 360, igual a 180N. Olha que legal, tem 180 de um lado e do outro, 180N. Eu posso cancelar. Cortei aqui, ó. Então ficou soma dos ângulos externos menos 360 igual a zero. A soma dos ângulos externos, passando 360 para lá, dá 360N. Olha que legal. Eu já tinha falado isso, eu só fiz provar. Mas aí você pode só lembrar dessa ideia, que já ajuda muito. A soma dos ângulos externos de um polígono é sempre 360. A demonstração está aqui. Qualquer polígono, tá bom? Mais ideias aqui que a gente precisa saber, preste atenção. Se você quiser, vamos pensar aqui, calcular o ângulo interno ou externo de alguma situação de um polígono. Aqui eu coloquei um octógono para ficar mais legal. Mas aí eu vou definir o que é um polígono regular, tá bom? O que é um polígono regular? Aqui eu vou chamar de um octógono.
regular. O que é um polígono regular? É um polígono que é ao mesmo tempo equilátero e equiângulo. O legal dessas palavras, né, que elas são meio autoexplicativas. Equilátero tem os lados iguais, equiângulo tem os ângulos iguais. Então tem que ter ao mesmo tempo os ângulos iguais e os lados iguais. Ou seja, ser todo bonitinho, arrumadinho, todo harmônico, né? Tudo igualzinho, todos os lados, todos os ângulos, tudo certo. E aí eu vou dar uma dica, como é que a gente faz para calcular o ângulo interno? Tem várias maneiras, o ângulo externo. Vamos pensar de um jeito bem objetivo, bem simples. Olha que legal. Para a gente calcular o ângulo externo, a gente já sabe que a soma é 360, a gente acabou de aprender. Mas aí para calcular quanto vale, apenas 1, olha que legal. A soma de todos dá 360. Mas se eu tenho, nesse caso, 8, para calcular 1, como são todos iguaizinhos, eu divido 360 por 8 e vai dar 45. Então, de um modo geral, a ideia é essa. Ó. Se você quiser saber quanto vale o ângulo externo de um polígono regular, é só fazer 360 dividido pelo número de lados. Então, nesse caso, foi 360 sobre 8. Se você quiser saber de uma maneira mais genérica, um polígono com n lados, você faz 360 dividido por n. Nesse caso, são 8. E aí, para descobrir o interno, vê que legal. Ao invés de você colocar numa fórmula maior, você calcula o externo, que é facinho, 360 dividido por 8. E para descobrir o interno, olha que massa, é só ver quanto falta para 180, desculpa, 180, que é o suplemento. Aqui é 45 do lado de fora, do lado de dentro vai ser 135, que é quanto falta para 180. Então esse é o segredo. É legal essa ideia, né? Gostaram? Para saber o ângulo interno, você começa pelo externo. Divide 360 pela quantidade de lados, depois vê quanto falta para 180. É bem mais fácil. Então, no caso do octógono regular, todos os ângulos são 135 graus. Acho legal saber essas coisinhas, tá bom? Tem alguns polígonos que eu acho muito importante você saber quanto vale cada um. Isso aí é muito importante, porque já ajuda bastante. Vamos continuar aqui. Quadrado, ó, hexágono regular, vou falar um pouquinho sobre eles. Quadrado. Tem muita coisa para saber do quadrado. Na verdade, quando a gente está estudando, fazendo questões, a gente já mexe muito com quadrado, com triângulo, equilátero. Então, é como se a gente já tivesse uma certa intimidade com esse assunto, sabe? Então, quais são as coisas importantes, ou mais importantes, que eu tenho que saber sobre o quadrado? Eu vou fazer um resumão legal que serve para tudo, vê. Primeira coisa, obviamente, o quadrado tem os 4 lados iguais, a gente já sabe disso, porque é uma figura que a gente tem contato quando é criança ainda. Então, tem que ter os 4 lados iguais e os 4 ângulos também iguais. O lado, lado, lado e o lado. Para a gente descobrir uma outra coisa importante do quadrado aqui, eu vou até colocar com outra cor para destacar, é a diagonal. Vixe, Maria, ficou bem... Aqui, peraí, melhorou. A diagonal do quadrado. Essa diagonal do quadrado faz parte, inclusive, daqueles triângulos que a gente enfatiza tanto, né? Um triângulo especial, ó, ângulo de 45 e 45. Esse triângulo aqui, ele está presente... Rapaz, é tão comum, aparece em tantas questões. É muito importante conhecer esse triângulo. L, L e a hipotenusa é L raiz de 2. Acho que vocês já devem ter me visto falar bastante sobre esse triângulo, né? Triângulo, retângulo e isósceles. X, X e a hipotenusa X raiz de 2, tá bom? Não esquece. Então aqui vai ser L raiz de 2. Coisas importantes para saber do quadrado, né? Os 4 lados iguais, 4 ângulos iguais e a diagonal é x raiz de 2. Muito importante mesmo. Aí agora, outra coisa importante é a área do quadrado. A área do quadrado é só você tomar o lado e elevar ao quadrado. Pegou o lado, elevou ao quadrado, você tem a área do quadrado. Coisas importantes, coisas bem relevantes em relação ao quadrado. Eu acho bem legal saber isso. Outra coisa é a relação do quadrado com a circunferência ou com um círculo. Eu vou já dar essa dica aqui,
para você já utilizar em alguma questão que possa aparecer, tá bom? Fica ligado nisso aqui, que é muito importante. Olha só, se a gente tem, por exemplo, um círculo com um quadrado inscrito, inscrito quer dizer dentro aqui, os vértices tocam na circunferência. Essa relação que eu vou mostrar aqui é uma relação que a gente não precisa meio que pensar de forma como se fosse um decoreba, não. Olha para a figura, pensa nisso aqui, ó. Aqui tem um quadrado dentro de uma circunferência. A relação que existe é essa, ó. O diâmetro da circunferência é exatamente a diagonal do quadrado. A diagonal é igual ao diâmetro. É muito importante isso aqui. Diagonal igual ao diâmetro. Então, essa tem que ser sua referência, que se um quadrado estiver dentro do círculo, diagonal é igual ao diâmetro. E se o círculo estiver dentro do quadrado, tá bom? Vou desenhar aqui também. Olha só. Agora é o seguinte, tem um círculo e o quadrado está circunscrito. Ele está por fora. Que legal. O quadrado está circunscrito. Novamente, não pensa nisso como uma fórmula, mas a visão é muito importante. Olha para essa figura, deixa eu maximizar aqui. Olha para essa figura. Dá para perceber que o lado do quadrado é exatamente igual ao diâmetro do círculo ou da circunferência. O lado aqui é igual ao diâmetro. Vou colocar aqui, destacar. Esses são os principais segredos do quadrado. Tem que saber essas coisinhas aqui. Porque é muito comum a figura vir acompanhada, digamos assim. Não vem sozinha. Vem com o quadrado com círculo, quadrado com triângulo, um quadrado com hexágono. Sai misturando toda uma salada de figuras aí, tá bom? Então é legal saber esses segredinhos aí do quadrado. Próximo polígono que eu quero destacar é o hexágono regular. Tem algumas coisinhas legais para falar sobre o hexágono, tá bom? Olha só. Primeira coisa que a gente tem para falar do hexágono é essa hexágono regular. Vamos falar do ângulo interno. Vou dar a dicasinha, dica de milhões aqui. Começa pelo externo. Para calcular o ângulo externo a gente faz 360 dividido pelo número de lados, que no caso é 6, vai dar 60. Quer dizer que o ângulo externo é 60, então o interno é quanto falta para 180, que vai ser 120. Essa é a primeira coisa. Então, no hexágono regular, todos os ângulos internos medem 120 graus. Beleza, até aí. Talvez você já soubesse disso, talvez não. Se não sabia, está sabendo agora. Todos os ângulos iguaizinhos, 120. Maravilha. A outra coisa que é muito importante saber sobre o hexágono regular é que é uma figura muito legal, porque se você dividir, pegar 3 diagonais, sabe o que vai acontecer? Ó, vai acontecer uma coisa bacana. Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Pronto, aqui vai ficar bacana. Se a gente dividir, vai aparecer um monte de triângulo equilátero. Vê que legal. Traça uma diagonal aqui. Traça outra aqui. Diagonais que passam pelo centro. Traça outra aqui. Esses 6 triângulos aqui são todos equiláteros. Tudo igualzinho, ó que bonitinho. 60, 60, 60. Tudo legal aqui, ó. Então, o hexágono, ele na verdade é formado por um monte de triângulo equilátero, unidos aqui no mesmo centro. Olha que legal. Então, aqui é o lado, lado, lado. Vamos pensar assim, se quisesse calcular a área de um hexágono, sabe como é que a gente faz? É só pegar a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6. E a fórmula da área do triângulo equilátero? A área do triângulo equilátero é
L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vou botar aqui. Beleza. A outra figura que eu coloquei aqui do hexágono é para destacar alguns triângulos especiais, né? Triângulos famosos, aparecem em muitos vestibulares. Muita coisa mesmo, é muito comum aparecer isso aí, tá? Olha só. Vou dar um exemplo aqui. Exemplo. Vamos pegar o lado de um hexágono que vale, está medindo aqui, por exemplo. Vou colocar aqui 5 centímetros. E vou encontrar algumas dimensões. Olha só. Imagina essa diagonal que eu coloquei aqui. Deixa eu melhorar para tentar ficar mais retinha. Ah, que legal, melhorou. Então aqui você tem um 120, 30 e 30. Olha o triângulo super especial, que é aquele triângulo que eu chamava de x, x, x raiz de 3. Muito especial esse triângulo, aparece demais. Se aqui for 5, 5, aqui vai ser 5 raiz de 3. Super importante esse triângulo. Faz parte daquela galeria, né, de triângulos especiais e famosos que aparecem em um monte de vestibular. Esse aqui, vou destacar ele aqui embaixo. Vou destacar dois, que são os mais importantes, tá, nessa situação do hexágono. Tem esse primeiro. Não é um triângulo retângulo, não é um triângulo obtusângulo, tem um ângulo obtuso de 120. Ele é isósceles e obtusângulo. Então tem aqui 30, 30. Não esquece dele, ó. X, x, x raiz de 3. Já economiza tempo. E o outro, super legal também, é muito importante. Esse aqui, minha Nossa Senhora, esse aqui aparece em todo canto. É o triângulo retângulo, com os ângulos de 30, 60, 90. Esse aí é um xodó, né? Esse aí aparece muito mesmo, tá bom? Qual é a relação? O lado oposto a 30 é x, a hipotenusa é o dobro. Lembra dele? O lado oposto a 30 é x, a hipotenusa é 2x e o cateto adjacente a 30 é x raiz de 3. Agora, olha só que legal. Dentro desse hexágono aqui da direita, eu vou colocar esse triângulo. Olha como vou fazer. Vou traçar aqui a diagonal zona grandona e olha o que vai acontecer. Vou até colocar de outra cor. Vou colocar de vermelho aqui. Ó. Tracei essa. Esse ângulo aqui vai ser 30. Esse outro vai ser 60, que a gente já sabia, ó, do hexágono. E aqui em cima vai ser 90 graus. O ângulo todo é 120, né? Já tem 30, então aqui em cima vai ser 90 graus. Ó que bacana, olha o triângulo, 30, 60 e 90. Tá vendo? Ele está presente mesmo. O lado oposto a 30 é x, que nesse caso é até o lado do hexágono, que é 5. A hipotenusa aqui vai ser 2x, que é 10. E o cateto adjacente a gente já tinha colocado aqui, que é o x raiz de 3. Tá vendo? Importante nessa situação é que eu estou já colocando situações que aparecem em problemas. Ó. Eu já coloco algumas situações que vão aparecer em questões futuras. E aí você não vai precisar enxergar essas coisas meio que do nada, né? Você já tem uma base para entender como é que funciona isso aqui. Tá? É super importante. Então tem esse triângulo aqui, x, x e x raiz de 3 que vem daqui de baixo. E tem esse outro do 30, 60 e 90. Beleza? Super importante, ó. Destaca bem aí. Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar isso, né? Vamos ver como é que funciona. Olha esse exemplo aqui. É uma imagem de um parafuso com uma chavezinha da ferramenta para poder apertar o parafuso ou afrouxar o parafuso. Mas o formato ali é de um hexágono regular, tá bom? Eu quero calcular as medidas de x e y, admitindo aqui só um exemplo, que o lado vale 6 centímetros.
Olha só quem é x e quem é y direitinho para a gente fazer. Peraí, deixa eu voltar aqui. Y e x daqui para cá. Para ficar mais fácil, eu vou fazer separadamente, para não ter dúvida, tá bom? Primeiro, quem é o y? Bora lá. Vou desenhar aqui o hexágono. Esse desenho à mão livre sempre é um desafio, né? Então aqui, opa. O lado é 6. E olha só, deixa eu voltar aqui, só para mostrar. O y é essa distância daqui, desse vértice até o de baixo, ó. Isso é o y. Então, no caso, vai ser esse aqui. Vou puxar aqui. Esse é o y. É o que a gente está procurando. E aí vamos pensar aqui nesse triângulo. O ângulo interno aqui é 120. Tá bom? 120 é esse ângulo. 30 e 30 faz parte daquele triângulo especial que eu acabei de falar, né? Que é x, x aqui, e aqui vai ser x raiz de 3. Portanto, se vale 6 e 6, esse y vale 6 raiz de 3. A primeira coisa, já associei. Se você não lembrar, aí pode fazer uma lei dos cossenos, enfim, vai dar um trabalho, né, relativamente maior, mas se você lembrar desse triângulo especificamente, aí é muito legal, porque realmente vai facilitar a sua vida. Então, essa distância aqui é, na verdade, o lado desse triângulo, ó. Deixa eu voltar aqui. Ah, passei. Esse triângulo aqui de baixo. X, x, x raiz de 3. Só que ele está em pezinho, ó. Mas é o mesmo valor. Agora eu quero encontrar no problema do parafuso a distância x, ó, daqui até aqui. Vou aproveitar esse desenho. Vamos lá. Vou fazer aqui. Aproveitar esse azul. Aqui está um hexágono meio regular, moderno. Minha pergunta é esse valor de x aqui. Na questão, o x é isso. Bom, eu já sei que o lado é 6. Aí agora, deixa eu botar outra coisa, voltar para o lado é 6, até aqui. Esse ângulo é 120. Eu vou tentar descobrir o restante aqui. É uma dica legal, né? Vamos completar os ângulos. Aqui é 60, que é o externo, a gente já aprendeu. Aqui tem um 90 graus, então se eu pensar em fechar... Peraí, se eu pensar em fechar esse triângulo aqui... Esse aqui... Aqui é 30... E aí tem aquele triângulo 30, 60 e 90, né? E aí eu falei que no triângulo 30, 60 e 90, vou repetir. Esse triângulo muito importante. 30, 60 e 90. A hipotenusa é sempre o dobro do cateto oposto a 30. Se aqui, por exemplo, é 10... Aqui vai ser 5 e aqui vai ser 5 raiz de 3. É assim que funciona. Nesse caso, se a gente pensar nesse triângulo, que eu estou dando uma destacada nele, achuriando. A hipotenusa vale 6 e o cateto oposto a 30 vai ser metade, vai ser 3. Esse outro aqui vai ser 3 raiz de 3. E na verdade nem precisava, porque minha pergunta era o x. O x aqui de baixo. Ó, a pergunta do problema era daqui até aqui. Então, essa distância vale 6 mais 3, 9, tá bom? Então, beleza. Voltando aqui. Queria, ó, deixa eu voltar. As medidas de x e y. Y já rolou, foi 6 raiz de 3 e o x foi 9. Resolvido, né, esse exemplo, para a gente começar a enxergar um pouco melhor esses polígonos. Bom,
Aqui eu vou fazer um problema que foi da prova do Enem sobre polígonos. E como eu falei, muitas vezes os polígonos não vêm sozinhos, eles já vêm entrelaçados. Ah, vem um círculo com um quadrado, um hexágono com um círculo com octógono, enfim, sai misturando tudo. E é muito importante saber trabalhar com isso aí. Vamos olhar esse problema. Outra coisa importante, muita gente olha para um problema desse e pula, porque aqui tem as alternativas não muito simpáticas, né? Eu sempre falo, não é muito agradável de olhar, porque pareceu uma coisa meio difícil. Mas lembre, se as alternativas não forem muito simpáticas, é uma questão literal, provavelmente, mas muito provavelmente, eu falo isso baseado em estatística, tá? Muito provavelmente a conta que você vai fazer, ela é pequena, porque com alternativas não muito simplificadas, digamos assim, tem pouco cálculo e já chega até a resposta. Então tem algumas vantagens, tá bom? Olha só, vou ler o problema. Um vidraceiro precisa construir tampos de vidro com formatos diferentes. Então, como eu disse, né? As questões vêm misturadas. Aí é o seguinte. Porém, com medidas de áreas iguais. Então, o que aconteceu foi o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui. Vai fazer tampos diferentes o vidraceiro. Tem um círculo e tem um quadrado, ok? Maravilha. Só que ele disse, os formatos são obviamente diferentes, mas ele disse no problema que as áreas são iguais, tem a mesma área que eu vou destacar, com medidas de áreas iguais. Para isso, pede a um amigo que o ajude a determinar uma fórmula para o cálculo do raio R. Então, a gente quer encontrar o raio, quanto vale o raio, do tampo de vidro circular com área equivalente à de um tampo de vidro quadrado. Quer dizer que a área do círculo vai ser a mesma área do quadrado. É isso que a questão está falando, dizendo que vai construir essa parte do círculo e do quadrado, nesses dois tampos, mas elas devem ter áreas equivalentes. Beleza? Vamos pensar nesse raciocínio. Olha só. Como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que eu vou encontrar a relação entre o raio e o lado? Olha as alternativas, todas elas são envolvendo o raio e o lado. As áreas não são iguais. Pega a área do círculo e pega a área do quadrado e iguala. A área do quadrado é L ao quadrado. Eu já sei calcular essa área aqui. A área é o lado ao quadrado. E a área do círculo? A área do círculo é uma fórmula que está rondando a gente toda hora, né? Toda hora que a gente faz uma questão aparece a área do círculo, a gente aprende isso no ensino fundamental. Então é uma fórmula que deve estar na sua cabeça já. A área do círculo é πr ao quadrado, beleza? Cuidado para não confundir. Existe o comprimento da circunferência, que é 2πr, é uma coisa. O comprimento, 2πr. E existe a área do círculo, que é πr ao quadrado. Área, metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, ao quadrado. πr ao quadrado, área. 2πr é o comprimento. Nesse caso é a área. Então, bora lá. Área do círculo, πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado, área ao quadrado. O que é que eu vou fazer? Vou igualar os dois, porque a questão fala que as áreas são iguais. Área do círculo igual à área do quadrado. Área do círculo, πr ao quadrado, a área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, o que foi que eu fiz aqui? Coloquei a área do círculo, coloquei a área do quadrado e vou igualar. Lembra que o problema pede o valor do raio. Eu tenho que encontrar o R, tenho que deixar ele sozinho, vou isolar. Primeiro eu vou passar esse π que está multiplicando para baixo aqui para o denominador, lá do outro lado, dividindo, tá bom? Vai ficar assim, R ao quadrado igual a L ao quadrado sobre π. Então, como eu quero encontrar o valor de R, o que é que eu vou fazer? O R aqui está ao quadrado. Como é que eu faço para encontrar o valor de R? Eu tiro a raiz quadrada em ambos os lados. Ou seja, vai ficar assim. R
vai ser a raiz quadrada de L ao quadrado sobre π. Como L ao quadrado está dentro da raiz quadrada, eu posso tirar da raiz. Então, esse L ao quadrado aqui, ele sai da raiz, sai L. Já o π, que não tem como tirar a raiz quadrada, fica dentro da raiz de π. Então, a relação que existe entre o raio do círculo e o lado do quadrado é R igual a L sobre π. Aí você vai, mas isso é tão feio, que coisa horrorosa. Olha para a alternativa aqui, ó. Letra A, L sobre raiz de π. Então, o fato de você ter feito uma conta que não é muito simpática, ó, não parece ser uma conta muito simpática, mas tem nas alternativas. E foi curta, como eu falei. Questões literais muitas vezes são até mais curtas, muitas vezes. Quem faz a conta, em pouco tempo já chega até a resposta. Então, isso é muito importante, ter essa coragem de enfrentar um problema que você olha para as alternativas aqui, ó, e tem um monte de coisa que não é muito agradável, né? Dá um medinho danado, mas não. Em frente, que muitas vezes é mais fácil do que parece. Eu não costumo dizer que é fácil, mas é mais fácil do que parece. Vamos fazer uma outra questão sobre polígonos também, colocando essas duas situações. Quadriláteros também, vou dar essa dica, tá bom? Vamos lá. Se liga em juntar tanto a parte da sua interpretação do bom senso com a parte técnica, né, do conteúdo. Olha só, vou ler a questão. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com área de mesma medida. O Enem adora fazer esse tipo de coisa. Muito, muito, muito comum. Associar regiões, né, comparar a área de uma coisa com a outra, de formatos diferentes, é muito, muito comum mesmo. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. Que é esse da figura B, que é um quadrilátero bem irregular, né? Não tem um formato bonitinho. Se você olhar rapidamente, será que é um trapézio? Não, não é um trapézio. Não é, não tem as bases lá paralelas de jeito nenhum. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas precisa de um terreno na retangular, que é como mostra na figura A, cujo comprimento é 7 metros maior do que a largura. Inclusive, na própria figura, está dizendo aqui, a largura é x e o comprimento é x mais 7. E no outro tem esse quadrilátero meio irregular, chama trapezoide. Parece um nome feio, né? Parece não, né? Mas um trapezoide é um quadrilátero bem irregular. Não é trapézio, não. Para satisfazer o filho mais novo, ó, o caçula aí sempre nos privilégios, tá vendo? Eu queria ser filho mais novo, mas nem sou. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente, a. Bom, vamos lá. Na questão tem dizendo que a área de um terreno é igual à área do outro. Igual à questão anterior, tinha essa situação, né? Essa área daqui, A de área, vai ser x vezes x mais 7, que é a área de um retângulo, né? Todo retângulo a gente calcula a área dessa maneira, o produto das dimensões, largura vezes comprimento. No caso do outro, é um quadrilátero, aí é que tal. Eu sei que o formato não é muito convencional. E o que é que eu faço quando aparecer uma situação como essa? Não tem problema nenhum. Divide em 2 figuras, ou 3, ou quantas você precisar, em figuras conhecidas. Nesse caso, um quadrilátero, se eu traçar uma diagonal, já vai rolar aí um triângulo de um lado e vai rolar um triângulo do outro. Então já divide em 2 triângulos, é muito mais fácil, tá vendo? Ó, vou traçar essa diagonal aqui, olha que bacana. Peraí, deixa eu começar bem certinho aqui, pronto. Tracei a diagonal aqui, então eu já tenho 2 triângulos. Muito mais fácil calcular a área. Olha só, vou começar com esse pequenininho. Um triângulo retângulo, a área vai ser a base, que é a base 3, é um cateto, e a altura 21, ó, cateto vezes cateto. O bom do triângulo retângulo é que os catetos já fazem o papel de base e altura. Então, é 3 vezes 21 dividido por 2. Dá 63 dividido por 2. No caso do outro triângulo retângulo aqui do lado esquerdo, a base é 15, a altura é 15. Então, a área desse outro triângulo vai ser 15
vezes 15 dividido por 2. Isso vai dar 225 dividido por 2. Maravilha, então a área total desse quadrilátero é apenas a soma. 225 dividido por 2, mais 63 dividido por 2. Coloca aí na mesma fração, né, porque os denominadores são iguais. Maravilha, não precisa tirar MMC nem nada. Vai ficar 288 dividido por 2, que é 144. Então, quer dizer que a área do terreno é 144. A questão estava mencionando que esses dois terrenos devem ter a mesma área. Então, essa área aqui, que era x vezes x mais 7, vai ser igual a 144. O que é que eu vou fazer? Igualar. Vamos igualar aqui. Eu vou dizer que a área 1 é igual à área 2. Essa é a hora da gente agir com inteligência, esperteza na hora de fazer uma questão de vestibular. O produto de dois números, né, vai dar 144. Qual é a melhor coisa que você tem que fazer? Nesse caso, sinceramente, é olhar aqui o produto de dois números dando 144. Vá procurar nas alternativas. Por exemplo, 10 vezes 17 dá 170. Já não rola, já eliminei aqui. Ó. Um número que termina 9.3 vezes 16.3 também não vai dar inteiro, não vai dar 144. 7.5 vezes 14.5, não tem como, ó, já elimina isso. 20.5 vezes 13.5, já elimina, sobra somente 9,16. 9 vezes 16 realmente é 144 e as distâncias estão espaçadas em 7. Só teve um probleminha nesse texto que ninguém nem percebe na hora, não vai anular por causa disso. Mas ele fala assim, a medida do comprimento e da largura respectivamente, quer dizer, nessa ordem. Aqui é 9 e 16. Na verdade é largura e comprimento, não comprimento e largura. Mas tudo bem, não vai anular a questão por causa disso. Era para ser tipo 16 e 9 e não 9 e 16, mas ok, sem problemas. E se você não tivesse essa sacada, eita, na hora eu nem me liguei, eu fui direto na equação. Aí vai sofrer um pouquinho mais, né? Vai ter que multiplicar aqui e resolver a equação de segundo grau, mais 7x, menos 144 igual a zero, nananã, fazer delta, Bhaskara e finalizar aí, sem problemas. Mas nesse caso era muito melhor pensar que o produto de dois números e vai direto para as alternativas. Lembre disso, é muito importante você usar a seu favor. Está resolvendo o problema, olha aí, ó, de um jeito bem tradicional, calculei a área de um, calculei a área do outro, mas na hora de terminar a equação, opa, deixa eu olhar as alternativas, ó, facilitou muito minha vida, eu evitei esse cálculo aqui, tá bom? Então é importante a gente estar ligado nessas coisas. Como a gente pode, inclusive, acelerar um pouco nossa conta, né? A gente pode ganhar tempo e aí fica muito mais fácil, a gente acerta muito mais, beleza? Terminamos por aqui. Ótimos estudos e até a próxima.